Olá a todos e todas, me chamo Jéssica Rutia Pereira. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Potencialidades Docentes de Professores da ESEF. A importância da qualificação constante dos processos formativos é um quesito básico na discussão do campo de formação docente, seja ele inicial ou continuada. Nesse sentido, então, a Universidade Federal de Pelotas criou em 2017 a Coordenação de Pedagogia Universitária, CPU, para oferecer aos docentes o suporte, no que diz respeito à atualização permanente de suas práticas pedagógicas, assim como atuar no suporte e na mediação pedagógica de diferentes situações relacionadas aos colegiados de curso. Nesse mesmo ano, foi aprovada a Resolução número 15, de 25 de maio de 2017, que cria o Programa Institucional de Pedagogia Universitária. Com isso, então, a CPU e o Programa Institucional de Pedagogia Universitária elaboraram a iniciativa do Grupo de Interlocução Pedagógica, a nível institucional. Esse grupo, então, ele trabalha com membros da gestão do CPU e do programa, juntamente com os representantes das unidades acadêmicas da Universidade Federal de Pelotas. Então, a ideia é que os representantes sejam orientados e estimulados nas reuniões e encontros formativos do grupo institucional, a fomentar, então, discussões e ações para serem desenvolvidas em suas unidades, de acordo, então, com as demandas das mesmas. Então, a gente acredita que essa articulação ela é fundamental. Assim, nos aproximamos, então, das ideias de Isaiah e Bolzan, quando as mesmas afirmam que não é possível se falar em um aprender generalizado de ser professor, mas entendê-lo no contexto concreto de cada professor, tendo em vista as trajetórias de formação de cada um, e a trajetória da instituição na qual atua e para a qual a atividade formativa está sendo direcionado. Diante disso, então, esse trabalho ele se origina de um projeto de pesquisa intitulado Pedagogia Universitária da ESEF-FPEL, Potencialidades e Demandas dos Processos Formativos, que é desenvolvido pelo Grupo de Interlocução Pedagógica da unidade. Sendo assim, então, o objetivo do estudo, dessa apresentação, é descrever os discursos de professores da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Pelotas sobre, então, as suas potencialidades docentes. Se trata, então, de um trabalho com uma abordagem qualitativa, do tipo descritiva. A produção dos dados ocorreu, então, em junho de 2023, em uma reunião conjunta de departamentos da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia, no próprio auditório da unidade, sendo, então, uma pauta já previamente prevista, Todos os docentes presentes eles foram convidados a participar, então, dessa pesquisa, tendo sido enviado, então, um termo de consentimento livre esclarecido para os seus e-mails. Como dinâmica de coleta, então, se solicitou aos docentes presentes que se organizassem em grupos, aproximadamente de 5 participantes, e dissertassem uma folha de papel, inicialmente de forma individual, sobre 2 questões abertas que foram propostas pelo GIP, sendo elas, então, A, identificar as demandas formativas da sua unidade, e B, descrever as suas potencialidades docentes. Após isso, então, se pediu que partilhassem com o grupo, realizando uma síntese do percebido no grupo, para que, então, pudesse ser compartilhado com todos os colegas ali presentes. O material produzido, então, ele foi escaneado, salvo em PDF e transcrito, então, para posterior análise. Para a análise dos dados, se organizou os discursos coletados, então, em quadros, de modo a se voltar à descrição desses discursos, promovendo a articulação também em confronto com a literatura. Para esse estudo, então, apenas a segunda questão vai ser analisada, então, as potencialidades docentes. Houve a sistematização, então, dos dados, por meio dos quadros, e a partir disso, então, a gente consegue observar algumas respostas mais extensas e complexas, e a minoria, que procura abarcar justamente a diversidade do que envolve o trabalho com a formação de futuros professores, na promoção, então, de sujeitos críticos que conseguem articular a teoria com a prática nos diferentes campos e áreas de atuação profissional. Outros discursos também indicaram como o trabalho docente na universidade ele é articulado e como ele tem potencialidade a partir da aliança do ensino com a pesquisa e extensão, pois não é incomum que a sociedade, de modo geral, não entenda que os afazeres docentes eles vão muito além de se ministrar aulas. Além disso, também a gente consegue notar nos discursos coletados uma grande preocupação com os estudantes em formação, considerando eles, então, como sujeitos críticos, que fica claro que uma necessidade ali de sensibilidade, de ser sensível às necessidades dos discentes, de ter paciência, de estar na dúvidas, de ser acolhedor, de ser próximo, ter bom senso, enfim, etc. Então, cada vez mais a gente consegue perceber que a sala de aula ali, ela se coloca como um espaço envolvido entre encontros e desencontros. Encontro com os saberes que precisam ser reconstruídos
e desencontros entre a curiosidade em aprender e os modelos pedagógicos tradicionais que desconsideram os estudantes como protagonistas do seu processo de formação. Então, essa compreensão que a gente consegue olhar nos discursos coletados caminha para a compreensão das metodologias ativas, né? Então, que os professores e alunos trabalham ativamente na produção do conhecimento. Então, essas metodologias são fundamentais, né, de serem postas em ação nos processos formativos, tendo em vista a potencialidade de aprendizagem discente. É nessa direção, então, que os docentes participantes dessa pesquisa evidenciam o seu interesse em aprender mais sobre essas metodologias ativas de ensino e alguns, inclusive, colocam que já trabalham a partir dessas perspectivas. A partir disso, então, a gente consegue concluir que os docentes da Universidade Federal de Pelotas reconhecem que o fazer docente vai muito além, então, de aspectos técnicos, didáticos e pedagógicos de ensinar e aprender. Eles incorporam em suas falas referências a diferentes aspectos da formação humana e humanista, e os docentes entendem que a formação ampliada, seja através do aprendizado de novos idiomas ou aprendizados relacionados a habilidades comunicativas, são fundamentais para futuros profissionais. As relações interpessoais também aí surgem como um ponto forte das qualidades docentes. Para além disso, então, a gente percebe também que há uma compreensão ampliada do ato de educar, aspectos como sensibilidade, saber ouvir, ser acessível, ter proximidade com os discentes, sugerem que os docentes percebem que a centralidade do seu fazer profissional, do ato de educar, se dá entre seres humanos e, portanto, então, é um processo que se dá na relação professor e aluno. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.